E aí, bando de calabreso, beleza? Tranquilidade? Cláudio Arraio. Bom, falando sério, rapaziada, vambora. Vamos trocar uma ideia aqui que tem Corinthians e Botafogo hoje, rapaziada. Tô gravando aqui de madrugada, mas vou lançar esse vídeo. Tô gravando aqui 1h30 da manhã. Então eu acabei de gravar o vídeo que eu vou lançar agora há pouco, tá? Sobre o jogo do Grêmio, o jogo do Corinthians, alguns atributos. E agora aquele resumão pra tu ficar na moral e saber tudo sobre Botafogo e Corinthians, tá? Tu tem, caramba, tem o meu tio, meu pai, eles querem saber quem joga do Corinthians, quem não joga, quem joga do Botafogo, quem não joga, arbitragem, querem saber tudo. Manda esse vídeo pra eles e manda eles se inscreverem aqui no canal Brown Fogo, rapaziada, porque a gente tá com 98 mil, pelo menos no momento que eu tô gravando aqui, tá? A gente tá com 98.963 inscritos aqui no canal Brown Fogo, tá? Ou seja, faltam 37 contas pra gente chegar ao número de 99 mil de inscritos, cara. 99 mil é muita gente, cara. Muito obrigado pela moral de vocês. E a gente vai trocar uma ideia aqui agora. Vamos falar aqui um pouco dos relacionados do Botafogo, a provável escalação do Corinthians. O Corinthians que deve ir. Existe a possibilidade do Corinthians ir com força máxima, tá? Talvez poupando 2 jogadores ali no máximo, tá? Porque o Corinthians entende que nesse momento a situação do Corinthians é de alerta. O Corinthians está chegando perto da zona do rebaixamento. A galera que tá... O Santos ganhou o último jogo, o Vasco ganhou os últimos 2 jogos. Então, assim, o Corinthians ele tá com um pouco de receio da situação, assim, principalmente porque o principal fator do Corinthians é o fator casa, e o Corinthians não consegue ganhar em casa. Então, o Corinthians vai ter que dar a vida nesse jogo para não se aproximar mais ainda da zona do rebaixamento. Então, assim, cara, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. O Corinthians é um time frágil defensivamente, mas tem bons jogadores ofensivamente para fazerem com que o Botafogo tenha problemas no jogo. Por isso, em hipótese alguma, a gente pode ter a apatia que a gente teve no último jogo diante do Galo. A gente não pode deixar o Corinthians gostar do jogo, que aí vai acontecer o que o Corinthians fez com o Grêmio. O Corinthians tomou 2-0, o Grêmio dormiu, o Corinthians foi lá e virou o jogo. Então, assim, cara, a gente não pode deixar o Corinthians, que tem bons jogadores, mas que são mal treinados, tá? Não pode deixar o Corinthians gostar do jogo. O ritmo do jogo tem que ser ditado pela gente. Protagonismo, tá? Responsabilidade, certo? Protagonismo e, assim, personalidade de quem é líder do campeonato. Os jogadores têm que entender isso, tá? Ó, os relacionados do Botafogo são Adrielson, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, de Plácido, Diego Costa, Eduardo Gabriel Pires, de Gatito, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Ponte, Matias Segovia, o Segovinha, Felipe Sampaio, Tietê, Tiquinho Soares, Victor Cuesta e Vitor Sá, tá legal? São jogadores relacionados à equipe do Botafogo, tá? Falando aqui um pouco sobre o Corinthians, tá legal, rapaziada? Vamos falar aqui um pouco sobre essa escalação do Corinthians que pode ir a campo, né? A gente teve a informação ontem de que o Corinthians podia poupar alguns jogadores, tá? Alguns apenas, porque na próxima terça-feira o Corinthians tem encontro com Fortaleza na Copa Sul-Americana, jogo de ida na Neoquímica Arena. O Corinthians também prioriza, óbvio, a Copa Sul-Americana, o título internacional, tá? Mas o Corinthians entende nesse momento que a situação ligou o alerta, né, no Corinthians em relação à proximidade na zona do rebaixamento, tá? Então, a gente tem aí, ó, Cássio, né, a gente tá falando aí de um time que ele pode ter, né, nessa escalação, tá? Cássio no gol, Bruno Mendes ou Fagner, tá? Acredito que vai o Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, e aí vai ser Bidu ou Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Renato Augusto. Rojas, aquele mesmo, né, que a gente não contratou, né, cara? O Corinthians optou, né, ele optou pelo Corinthians, tá? E aí teremos ou Wesley ou Pedrinho, qualquer um dos dois é muito qualificado na ponta, os dois são lisos, tá? Pedrinho ainda é melhor. Quer dizer, os dois são muito bons, né? E o Yuri Alberto, tá? Você pega no papel um time muito bom, tá? Mas é mal treinado, a gestão do Corinthians foi muito ruim, desportivamente falando, esse ano, tá? E a gente fala aqui sobre a equipe do Botafogo, que pode ir a campo com Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Victor Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos ou Tietê, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Eu, Brownie, colocaria o Júnior Santos de novo, tá? E colocaria Gabriel e Tietê para disputar no meio campo, embora eu não ache uma invenção, tá? Acho que o Tietê, todas as vezes que ele jogou ali pelo lado, ele foi bem. Inclusive, quando o Tietê saiu dali
e entrou um ponta, entrou um Segovinha e tal, o Botafogo começou a jogar mal na Copa Sul-Americana. Mas eu acho melhor colocar o Júnior Santos. Tá? Minha opinião, tá? Eu respeito quem pensa diferente, beleza? Mas a gente vai ter aí a arbitragem, tá? Com Paulo César Zanovelli da Silva, é o árbitro principal. É aquele árbitro que deu uma falta de 2 jogadores escorregando, tá? É o mesmo árbitro que deu essa falta. Então, assim, é um dos piores árbitros do Brasil. Tá? Então, vai apitar o nosso jogo. É isso que a CBF faz. Coloca um dos piores árbitros do Brasil, que vem mal, vem apitando mal os jogos. Ele coloca para apitar o jogo do líder do Campeonato Brasileiro. Tá? Assistente, Nailton Júnior de Souza Oliveira, não conheço muito bem. E o Felipe Alan Costa de Oliveira, que eu também não conheço muito bem. Tá? O árbitro de vídeo, Rafael Trace, e isso me preocupa muito. Rafael Trace foi aquele mesmo árbitro de vídeo que operou o Botafogo lá contra o Internacional naquela batalha do Beira-Rio. Lembra ano passado? Que teve o pênalti do Sampaio, o Sampaio foi expulso, né? Um pênalti que, assim, não aconteceu, né? E aí o Botafogo depois conseguiu virar o jogo, venceu por 3-2, né? Foi uma loucura aquele jogo todo. Era o Rafael Trace no VAR, né? Era o Sávio Pereira Sampaio, o árbitro de campo, e o Rafael Trace no VAR. Os dois foram afastados, mas é aquele afastamento que todo mundo conhece da CBF, né? Afasta um pouquinho, protege um pouco o árbitro, 2-3 semanas depois os caras já estão apitando o jogo grande de novo. E tá aí, Rafael Trace, um ano depois de fazer aquela operação com o Botafogo, tá apitando o jogo do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Essa é a CBF, essa é a comissão de arbitragem da equipe do Botafogo, tá legal? Vou repetir aquilo que eu falei no meu último vídeo, tá? O Botafogo tem que digitar o ritmo do jogo, responsabilidade. O Botafogo tem que tomar conta do jogo. O Botafogo não pode dar espaços para que o Corinthians goste do jogo, porque são jogadores técnicos, tá, que são mal treinados. Tá? O trabalho do Luxemburgo é muito fraco, mas são jogadores de muita qualidade técnica e quando você dá terreno para esses caras, principalmente na linha alta do Botafogo, eles vão gostar. Então, assim, cara, é muito importante o Botafogo dosar esses movimentos. Não é difícil, né, dado que o Botafogo já enfrentou Palmeiras no Allianz, Grêmio na Arena, e o Botafogo conseguiu vencer os jogos e não tomar gol. Então, assim, cara, é muito importante que o Botafogo esteja preparado defensivamente e ofensivamente, cara, protagonismo. Assim, não tem outra palavra, sabe? Tomar a responsabilidade do jogo. Assim, o comportamento ele tem que ser o reverso, ele tem que ser o contrário daquilo que a gente viu no jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo, tá? Primeiro que, assim, o Galo era até mais qualificado do que o Corinthians, tá? E é um pouco menos mal treinado, melhor dizendo assim, do que o Corinthians. Mas o Corinthians em casa jogando, cara, quando eles se sentem bem no jogo, é uma pica, então a gente não pode dar chance ao azar. Aproveita que o Palmeiras perdeu para voltar para a distância dos 10 pontos. Ah, mas, Braulio, você não acha que pode empatar já que o Palmeiras perdeu? Tem que ganhar, tá? Quando eu falo que tem que ganhar, eu não tô falando que é obrigatório, porque senão perdeu o título, não é pessimismo, é pensar grande, tá? Eu quero que o Botafogo vença esse jogo para depois vencer o Goiás e aí depois ter um clássico com o Fluminense em que tudo pode acontecer. Então, ganha do Corinthians e ganha do Goiás. Vamos para cima, forte abraço e fui.